Sabe quando a gente ouve um argumento e alguma coisa parece estranha? Algo não encaixa direito, mas é difícil dizer exatamente o que. Pois é, muitas vezes o problema não está no que a pessoa diz, mas em como ela constrói a ideia. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em como identificar esses discursos enganosos, não olhando para a linguagem corporal, mas sim para os erros de raciocínio que estão ali, escondidos na estrutura. Essa é a grande questão, né? Um discurso pode chegar com toda a pompa, parecer um prédio imponente, super convincente. Mas assim como um bom inspetor de obras, a gente precisa aprender a olhar para além da pintura nova e da fachada bonita para ver se a estrutura aguenta mesmo. Então, para a gente entender isso de vez, vamos usar uma imagem. Pensa num argumento como se fosse uma casa. A conclusão, a ideia final, é o telhado. As razões que a pessoa dá são as vigas, as paredes, a estrutura. E a lógica? A lógica é o alicerce. Um argumento furado, uma falácia, é basicamente tentar construir um telhado espetacular em cima de uma fundação rachada, ou pior, com vigas podres. Ok, então o que exatamente a gente está procurando nessa nossa inspeção? Vamos definir nosso alvo. Uma falácia é, na essência, um defeito no projeto do argumento. É um erro de raciocínio que compromete toda a construção lógica. Traduzindo em bom português, uma falácia lógica acontece quando as razões que a pessoa apresenta, as premissas, simplesmente não têm força para sustentar a conclusão. Não importa o quão bonito seja o discurso, se a estrutura é falha, o argumento todo desaba. Agora sim, bora colocar nosso capacete de inspetor e sair à caça das 4 falhas estruturais mais comuns que aparecem em todo tipo de argumento por aí, do papo de bar à discussão política. A primeira tática que a gente vai ver é a da distração. É como se o construtor fizesse uma fachada super chamativa, cheia de detalhes, para ninguém reparar nas rachaduras que estão ali, bem do lado. É uma técnica clássica para desviar a atenção do que realmente importa. E um exemplo perfeito disso é o tal do falso dilema. Sabe como é? A pessoa te bota contra a parede com só 2 opções, A ou B, ignorando de propósito que existe C, D, E. É um jeito de simplificar o mundo, de pintar tudo em preto e branco, quando a realidade é cheia de nuances. E olha, os exemplos são figurinhas carimbadas, né? Ou você está comigo, ou está contra mim. Quem nunca ouviu uma dessas? Essa falácia pega questões super complexas e achata tudo para forçar uma escolha. É uma arma poderosa para polarizar qualquer debate. A segunda grande falha é um clássico. Em vez de avaliar a qualidade da casa, o foco muda completamente. Vamos atacar o arquiteto. A ideia é simples. Se a gente descredibilizar quem construiu, ninguém vai se importar se a construção em si é boa ou ruim. O nome técnico para isso é ad hominem. O ponto aqui é que o debate abandona as ideias e parte para o ataque pessoal. Em vez de mostrar por que o argumento está errado, a pessoa ataca o caráter, a origem, qualquer coisa de quem está argumentando. Sacar isso é fundamental para manter a discussão nos trilhos. E essa tática tem variações. Pode ser um ataque direto, abusivo mesmo, pode ser circunstancial, apontando um suposto interesse da pessoa, e tem o famoso tu quoque, que em latim quer dizer você também. É aquela jogada de invalidar um argumento porque quem o defende não segue o próprio conselho. O famoso faço o que eu digo, não o que eu faço, virando arma de debate. Nossa terceira falha é um pouco mais sutil. São as paredes ocas. De fora, elas parecem firmes, parecem explicar alguma coisa. Mas se a gente der uma batidinha, percebe que o som é oco, que não tem nada ali dentro para sustentar a afirmação. E isso pode acontecer de algumas maneiras. Uma delas é inventando fatos, que é quando a pessoa cria uma explicação para algo que na verdade nem existe. A outra é a irrefutabilidade. É quando a teoria apresentada é tão etérea, tão mágica, que simplesmente não existe uma forma de provar que ela está errada. Esse exemplo da loteria é perfeito. Se alguém fala uma coisa dessas, como é que a gente pode testar? Não dá. A pessoa sempre pode inventar uma desculpa. E uma teoria que não pode ser testada, que não pode ser provada falsa, não tem valor lógico nenhum. É uma parede oca. Para fechar nossa inspeção, a quarta e última falha está nos próprios materiais da construção, as palavras. A linguagem pode ser muito escorregadia. Usar termos ambíguos é como construir uma casa com um material que tem um nome confuso e que pode se comportar de um jeito totalmente inesperado. A falácia do equívoco é o exemplo perfeito disso. Ela pega a mesma palavra e a usa com 2 sentidos diferentes no meio do argumento. É um truque de mágica. O tijolo vira fumaça no meio da construção. E essa mudança sutil de significado leva a uma conclusão que parece lógica, mas não é. Por exemplo, alguém pode brincar com a palavra humano, usando-a primeiro no sentido biológico e depois no sentido moral, de ser uma pessoa boa.
Outra tática é a linguagem preconceituosa, que é usar termos como toda pessoa de bem concorda que, para te pressionar a aceitar a ideia. Se você discordar, parece que você não é uma pessoa de bem. Beleza, já sabemos o que procurar. Mas não adianta só achar a rachadura. A gente precisa saber como apontar para ela de um jeito eficaz. Chegou a hora de preencher o nosso relatório de inspeção. O processo é metódico, quase um passo a passo. Primeiro, entenda qual é a conclusão, o telhado da casa, o que a pessoa quer provar. Segundo, liste as razões que ela deu, as premissas, as vigas. E terceiro, e mais importante, mostre por que aquelas vigas, mesmo que sejam verdadeiras, não conseguem sustentar aquele telhado específico. A conexão simplesmente não existe. E essa frase resume o princípio de ouro do pensamento crítico. Só porque ninguém provou que algo é falso, não quer dizer de jeito nenhum que seja verdadeiro. O dever de provar, o ônus da prova, é sempre de quem faz a afirmação. Ponto. E agora, a gente chega na parte mais construtiva de toda essa conversa. Porque o objetivo de aprender a inspecionar argumentos não é só sair por aí criticando os outros. É principalmente melhorar as nossas próprias construções. É exatamente isso. Porque cada vez que a gente identifica uma viga podre, um projeto mal feito ou uma fundação instável no discurso de alguém, a gente se torna um arquiteto e um construtor melhor. A gente aprende a escolher materiais melhores e a erguer argumentos mais sólidos, mais honestos e mais difíceis de derrubar. E isso nos leva à reflexão final. Depois de aprender a usar todas essas ferramentas de inspeção, vem a pergunta mais desafiadora de todas. E se a gente aplicasse esse mesmo nível de rigor aos nossos próprios argumentos, às nossas crenças mais queridas? Será que elas aguentariam uma inspeção minuciosa? Fica aí a provocação.